A gente está recebendo aqui o professor Roberto Schaefer, que vai falar sobre o tema segurança energética e mudanças climáticas. Quer dizer, eu acho que nada mais relevante nos dias de hoje do que esse assunto, né? O Roberto, ele é professor associado do Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É PhD em Política Energética pela Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Roberto, eu acho que isso aqui está subestimado, publicou mais de 100 trabalhos científicos nas áreas de energia e meio ambiente. Só de eficiência energética eu já li mais de 100 trabalhos dele, então isso aqui deve estar meio subestimado. Contribui desde 94 com os relatórios do painel intergovernamental das mudanças do clima da ONU, o famoso IPCC, sendo atualmente autor, líder e coordenador de um dos capítulos do relatório especial sobre fontes renováveis de energia, a ser concluído agora em 2011. Roberto também é membro do painel de metodologias em linhas de base e monitoramento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da Convenção, quadro das Nações Unidas para mudanças no clima, e também é editor associado das revistas científicas internacionais, a exemplo da Climate Policy, Energy, The International Journal. E Roberto, desde 2008, também ocupou a cátedra de professor visitante em estudos brasileiros no Canadá, palestrando em 5 universidades canadenses com suporte do Ministério de Relações Exteriores e Comércio Internacional daquele país. Olha, eu queria só dizer a vocês que eu conheço o Roberto, puxa vida, há mais de quase 20 anos, porque conheci o Roberto em 92, quando a gente trabalhou junto. Roberto era consultor, ele, o Pinguelli, o Larover, o Maurício Tomasquim, era o grupo, era a grande inteligência que a gente tinha no Rio de Janeiro na área de planejamento energético. A gente trabalhou junto, eu como funcionário da Eletrobras, ele dando consultoria pelo lado da academia. E é uma pessoa assim que a gente considera um amigo da casa. Já é a segunda vez ou a terceira que a gente tem o privilégio de ter Roberto aqui. Eu queria dizer para vocês que eu me lembro pelo menos de um evento no Rio de Janeiro. Uma vez um motociclista caiu da ponte Rio-Niterói. O cara devia ter tomado lá um chopinho ali, né? Um dia de sol bonito, e caiu da ponte Rio-Niterói. No outro dia, quem é que estava lá dando uma entrevista lá na televisão, dizendo exatamente o local e a velocidade e o tempo que o cara levou para cair de cima da ponte até o chão. Então é um privilégio para a gente ter hoje aqui o professor Roberto Schaefer. Roberto, o microfone é seu, amigo. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. E deixa eu só aproveitar para... Já estou com isso. Aproveitar e corrigir o Paulo César. Na verdade, não era um motociclista não, Paulo César. Na verdade, era uma pessoa que teve o pneu do seu carro furado, a pessoa estava trocando o pneu do carro e veio um caminhão por trás, bateu no carro e a pessoa foi lançada ponte abaixo. E aí o Jornal Nacional me procurou se eu podia fazer uma rápida conta para dizer com que velocidade a pessoa teria chegado lá embaixo e como é que ela não tinha morrido. E foi curioso porque naquela época eu tinha me interessado por casos interessantes de por que gatos, quando caíam de andares superiores ao 40º ou 50º andar, eles nunca morriam. E havia uma estatística muito bem feita em Nova York, mostrando que quanto mais alto o andar de onde o gato caía, menor a chance do gato morrer ou se machucar. E eu comecei a estudar isso, tem a ver com o que a gente chama de velocidade terminal. Quer dizer, a partir de um certo momento, o gato, quando ele cai de uma altura muito alta, ele deixa de acelerar, porque a resistência do ar consegue contrabalançar o peso dele. E na hora que ele deixa de acelerar, ele relaxa, ele perde o medo. E é que nem bêbado e criança que quando cai não se machucam. Então o gato, ele relaxa e aí ele cai lá embaixo e não morre. Isso é um caso real. E eu estava estudando isso quando o Jornal Nacional me procurou. E aí eu calculei a velocidade terminal da pessoa e por isso que a pessoa não morreu. Bom, a gente não está aqui para falar sobre gatos. A gente até pode falar depois, se a palestra for muito chata, a gente até pode começar a falar sobre gatos. Mas o que nos traz aqui hoje é, dentro dessa série de 4 programas, ou quatro palestras sobre o futuro da energia no Brasil, vetores de transformação. Há 2 semanas atrás, o Sérgio Besserman, que é o curador dessa série, ele apresentou para vocês o que ele chamou de transição para uma economia de baixo carbono. Na semana passada, não sei
quantos de vocês estavam aqui, mas a Carolina Dubé falou sobre mudanças climáticas, economia e energia no Brasil. Eu hoje vou estar falando sobre segurança energética e mudança climática, e na semana que vem o Davi Zilberstein vai estar falando sobre horizonte de investimentos e o ambiente de negócio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque por acaso esses 4 temas me são temas assim, que me são muito próximos, porque eu tenho feito trabalhos nessas 4 áreas. Na primeira área, em relação à economia de baixo carbono, a gente acabou de coordenar um trabalho para o Banco Mundial sobre economia de baixo carbono no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque esse trabalho ainda é original e não sei se em algum momento ele virá a ser publicado, infelizmente. Porque esse trabalho ficou pronto um pouco antes da COP15. A COP15 é a conferência das partes que ocorreu em Copenhague em dezembro do ano passado. E como o Brasil chegou na COP15 meio aos trambolhões, quer dizer, sem saber exatamente que posição ele iria assumir, quando o governo brasileiro concordou que ia chegar na COP15 com meta de redução de emissão, poucas semanas antes dessa decisão ser tomada, ou poucas semanas depois dessa decisão ser tomada, o governo brasileiro tem que fazer algumas contas às pressas para saber de onde que a redução de emissão do Brasil poderia vir. E esse trabalho que a gente tinha feito no Banco Mundial, já tinha se dado ao longo de 2 anos, a gente já tinha feito as contas perfeitamente bem. E quando o governo brasileiro mostrou as suas contas, as contas do governo brasileiro não batiam com as contas que a gente tinha feito no Banco Mundial. E criou um terrível mal-estar a ponto de hoje, vamos dizer, o governo brasileiro ter censurado esse trabalho do Banco Mundial, porque criou um mal-estar de haver um documento do Banco Mundial que fala uma coisa e uma posição brasileira que fala coisas um pouco diferentes. A gente está tentando cortar essas arestas, espero que o trabalho seja publicado. É um trabalho muito sério, falando sim que há grandes oportunidades do Brasil se tornar uma economia de mais baixo carbono e não obrigatoriamente o custo para fazer isso é excessivo. Na verdade, como a gente vai falar hoje aqui ao longo da palestra, quer dizer, excessivo será o custo de não lidar com o problema de mudança climática e não tentar lidar com esse problema desde o começo. A Carolina também, na semana passada, falou sobre mudança climática, economia e energia. E por que eu estou falando isso? Porque também fomos nós, eu em particular, que coordenei a parte de energia de um estudo financiado pela Embaixada do Reino Unido no Brasil, que a ideia desse estudo, que ficou concluído agora há poucas semanas, era fazer um relatório Stern Brasil. O que é o relatório Stern? O relatório Stern é um famoso relatório que o ex-economista-chefe do Banco Mundial, Nicholas Stern, publicou em final de 2006, onde pela primeira vez esse estudo mundial colocava um preço, qual seria o custo de adaptação ou o custo que a mudança climática iria impor aos países do mundo. E a gente então fez um trabalho pioneiro no Brasil, que era ver quanto vai custar a mudança climática para o Brasil. Isso foi feito para a área de saúde, foi feito para a área de agricultura e eu fiz a parte da área de energia e alguns números eu vou colocar para vocês aqui, mas já posso antecipar que os custos para a área de energia não serão pequenos, haja visto que, como vamos falar aqui hoje mais, o nosso sistema energético é muito vulnerável às mudanças climáticas. Por quê? Porque ele é fortemente baseado em hidroeletricidade, é fortemente baseado em biocombustíveis e, curiosamente, são as fontes renováveis de energia que são mais vulneráveis às mudanças climáticas, já que elas dependem de ar, de chuva, de vento, etc, etc. E o outro trabalho, que será a outra palestra que terá semana que vem, do Davi Zilberstein, sobre o horizonte de investimento no ambiente de negócios, também eu me sinto confortável, porque a gente tem feito um trabalho, uma grande empresa de petróleo no Brasil, mostrando justamente como que a mudança climática poderá afetar o ambiente de negócios de diferentes empresas do Brasil, em particular empresas no caso de petróleo. Por quê? Dependendo da postura que uma empresa venha a ter para lidar com a questão da mudança climática, dependendo de possíveis restrições que venham a ocorrer às emissões, diferentes empresas serão afetadas diferentemente, seja na captação de recursos de mercado, seja no seu próprio mercado de vender aquele produto. E, obviamente, o setor petróleo é bastante emblemático nesse caso. Se você tiver que reduzir
emissão de gás de efeito de estufa, naturalmente o petróleo será afetado, mas não obrigatoriamente todas as empresas de petróleo serão afetadas igualmente. Quer dizer, empresas de petróleo, por exemplo, que têm um pé mais forte no gás natural, poderão ser grandes ganhadoras, até porque, num cenário de restrição à emissão de carbono, o grande perdedor será o setor carvão. E, naturalmente, então, se você tiver que sair do carvão, uma das primeiras oportunidades de negócio será você entrar no setor gás natural. E, nesse caso, então, uma empresa de petróleo, um negócio em gás, poderá sair ganhando. Bom, mas não é esse o nosso assunto aqui é segurança energética e mudança climática. Por que segurança energética é crescentemente um assunto da maior importância em todos os países do mundo? Pela razão muito simples de que, vamos dizer, o mundo hoje, ele vive e é, vamos dizer, sedento de energia e não se vê num horizonte curto de espaço o mundo alterar muito esse padrão ou essa dependência do consumo de energia. Até a gente consegue imaginar uma situação que o próprio Paulo César mencionou, é possível sim e é desejável se viver com muito menos energia do que se tem hoje. Mas haja visto que as economias do mundo estão crescendo muito, particularmente as economias China, Índia e agora, felizmente, Brasil, por mais eficiente que você seja no uso da energia, você vai sim demandar mais energia no futuro, porque essas economias, como falamos, estamos crescendo. Uma coisa curiosa é que essa necessidade de segurança energética, essa nossa dependência da energia, faz com que a verdadeira preocupação com a questão energética, curiosamente, não é uma preocupação de escassez da energia. Isso até eu tenho tido, inclusive, vários embates com outros especialistas que defendem que há uma crise energética em que a gente vai ter lá na frente algum problema de falta de energia. Quer dizer, eu não comungo dessa opinião, muito pelo contrário. Como a gente vai tentar defender aqui um pouco, o verdadeiro problema energético não é um de escassez física, mas sim um problema ligado à questão ambiental. Sim, a gente pode ter algum problema de escassez física, regionalmente falando, e daí, novamente, que surge a questão da segurança energética. Quando os Estados Unidos, por exemplo, começa a ter uma política de tentar uma independência energética maior, de, por exemplo, o país do Oriente Médio, a preocupação não é que o Oriente Médio não tem energia ou não tem petróleo, e sim a questão geopolítica, a instabilidade política de certas regiões do mundo pode fazer com que você opte por soluções domésticas para ter o seu suprimento de energia. Então, novamente, não é porque os Estados Unidos têm medo que o petróleo vai acabar, até que é uma grande bobagem quando a gente vê assim, estatísticas de que o petróleo irá durar mais 40 anos. Por que é uma grande bobagem? Quando a gente fala que o petróleo vai durar mais 40 anos, isso é o que a gente chama de petróleo convencional. E, na verdade, crescentemente, ou as reservas crescentes de petróleo, é o que a gente chama de petróleo não convencional. Só para dar um exemplo para vocês, quer dizer, 80% do petróleo brasileiro vem da bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Há 20 anos atrás, o petróleo da bacia de Campos não entrava na estatística de reserva, porque ele não era petróleo convencional. Então, o que é convencional hoje não era convencional há 10 ou 20 anos atrás. E crescentemente, então, quer dizer, essa estatística 40 anos é o petróleo convencional. Mas a gente sabe hoje que as maiores reservas de petróleo convencional do mundo são da Arábia Saudita, da ordem de 200 bilhões de barris. Só no Canadá, em areias bituminosas, você tem outros 200 bilhões de barris. No estado do Colorado, nos Estados Unidos, em xisto, você tem outros 200 bilhões de barris. Então não é por escassez física de petróleo que o mundo terá que abrir mão do petróleo, mas sim pela questão ambiental, como a gente vai discutir mais à frente. E mesmo que o petróleo fosse acabar, que eu não acredito, quer dizer, a gente irá parar de consumir petróleo muito antes dele acabar, a gente também teria reservas, e tem reservas de carvão imensas. Então também a gente poderia partir para o carvão, e há muita gente sim que acredita que o carvão será a energia do futuro. Por quê? Porque ela é muito abundante. Novamente surge o problema ambiental. Como depender de carvão se o carvão tem mais carbono por unidade de energia do que o petróleo? Então a questão da emissão do CO2 se coloca. Por isso que várias empresas de carvão, ou todo o setor de carvão, está apostando todas as suas fichas no que a gente chama de CCS, Carbon Capture and Storage. Significa o quê? Capturar e armazenar geologicamente o carbono, seja o carbono pré-combustão, antes de você queimar o carvão,
gaseificando o carvão e separando o CO2, ou pós-combustão, que seria equivalente a você virar a chaminé da sua termoelétrica para baixo, ou o equivalente a empregada doméstica varrer toda a sujeira para baixo do tapete. Durante algum tempo aquilo funciona, a patroa não vai notar, mas se colocar muita coisa embaixo do tapete vai começar a ficar gordinho, vai chamar atenção, a criança vai levantar e vai vazar tudo, e o problema do CCS é esse. Quer dizer, ninguém sabe se jogar tudo lá embaixo, se um dia isso não vai voltar e qual seria o risco disso. Mas, novamente, então, carvão tem muito carvão. E se também a gente não estiver satisfeito com carvão, também tem muito tório, tem muito urânio, tem muita energia eólica, solar. Então, novamente, não é, vamos dizer, escassez física que é o problema da energia do mundo, mas sim a questão ambiental. E nesse momento, quer dizer, a questão ambiental mais palpitante, ou já há algum tempo, é a questão das mudanças climáticas. Apesar de se falar muito em mudança climática, mudança climática não é uma questão que surgiu hoje. Na verdade, a primeira pessoa a fazer uma conta assim, grosseira do que significaria duplicar a concentração de CO2 na atmosfera em termos de aumento de temperatura do planeta foi feito pelo Arrhenius, um sueco, que em 1898 ele já tinha feito uma conta grosseira e dizia, olha, se a gente continuar a queimar carvão do jeito que a gente está queimando hoje, a gente em pouco tempo, em algumas décadas, a gente irá duplicar a concentração de CO2 na atmosfera e na conta que ele fez significaria a temperatura média do planeta se elevar em 3 graus centígrados. Que está muito bem, vamos dizer, muito bem assim, dentro do intervalo que hoje se considera de se a gente duplicar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Na era pré-industrial, a concentração de CO2 na atmosfera era cerca de 280 partes por milhão. O que significa isso? Pegue-se 1 milhão de metros cúbicos de atmosfera, naquele 1 milhão de metros cúbicos, 280 metros cúbicos seriam CO2, isso na era pré-industrial. Hoje já é 380. E toda a luta que o mundo está tendo hoje é de tentar estabilizar essa concentração de CO2 e outros gases, e a gente usa a linguagem do CO2 equivalente, que é como que usar uma taxa de câmbio para converter outros gases de efeito estufa, metano, N2O, etc., etc., em seu CO2 equivalente. E nessa conta, então, se entende que essa concentração não deve exceder a 450 partes por milhão. Hoje, essa concentração já é 430. É 380 CO2 apenas, é 430 CO2 equivalente. Significa 380 CO2 mais 50 de metano, N2O e outros gases de efeito estufa. Então, a briga hoje é de se tentar chegar, ou tentar estabilizar em 450, porque se entende que se estabilizar essa concentração em 450 partes por milhão, talvez se consiga segurar o aumento médio da temperatura do planeta a não mais do que 2 graus centígrados em relação à era pré-industrial. De lá para cá já subiu 0,8. E se entende que até 2 graus centígrados, aparentemente, vamos dizer, o ser humano vai saber como lidar com isso. Mais do que 2 graus não se sabe se vai começar a nascer mosca com 5 chifres, 3 rabos, sapo com 2 bocas, as coisas mais esquisitas possíveis do mundo. Então se entende que talvez 2 graus centígrados ainda seja um limite seguro. Mas mesmo 2 graus centígrados há uma certa incerteza. Bom, mas o Arrhenius já tinha feito essa conta grosseira 100 e poucos anos atrás, e esse assunto voltou a ser muito discutido no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando as Nações Unidas criaram o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima. Tá? Por acaso, eu sou um dos brasileiros membros do IPCC, somos cerca de 5 ou 6, e o que o IPCC tem feito de mais criativo, por que estou falando de IPCC também? Porque o IPCC, nesse momento, está sendo motivo de muitas críticas, e eu acho que é até importante a gente comentar o que está acontecendo. Quando o IPCC lança o seu primeiro relatório de avaliação, em 1988, havia muitas incertezas com relação à questão da mudança climática. O segundo relatório do IPCC é de 95, a certeza começa a aumentar mais. O terceiro relatório é o de 2001, a certeza científica aumenta mais. O quarto relatório de 2007, a certeza científica aumenta muito mais. E o que é essa certeza científica? A certeza científica é que a Terra está se aquecendo, sim, e só em 2007, no último relatório do IPCC, o quarto,
que fica inequívoca a participação humana nesse aumento da temperatura. Você não consegue mais, apenas com causas naturais, explicar o aumento da temperatura do planeta. E aí sim, a mão humana que explica isso, e cada vez mais os governos levam a sério isso, no sentido de que, então, se é a mão humana que está causando o problema, será a mão humana que terá que resolver o problema. Entretanto, quer dizer, o IPCC hoje está sendo assim, motivo de muitas críticas, e há razão de ser para isso. Por quê? Pessoas, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, de que andaram vazando alguns e-mails de alguns cientistas do IPCC que aparentemente teriam manipulado dados. Eles teriam escondido algumas informações que eles achavam que era interessante escolher e não esconderam outras, e isso foi muito criticado, muito por grupos ligados à indústria, vamos dizer, fóssil e à própria indústria automobilística, que com isso queria desacreditar o IPCC. E a resposta que a gente pode dizer é, quer dizer, uma coisa é a ciência do clima, essa continua inabalável. Agora o ser humano, ele tem suas fraquezas mesmo. Então, o que mostrou é que cientistas também têm suas fraquezas, e nesse caso, de fato, alguns cientistas do IPCC fizeram coisa errada, e isso tem que ser corrigido, e o IPCC está tentando corrigir essa questão. Mas o que o relatório mais recente do IPCC, então, fala no sentido que tem que ser feito? Tem que tentar estabilizar as concentrações de CO2 na atmosfera a 450 partes por milhão, CO2 equivalente, para se tentar segurar a temperatura a não mais do que 2 graus centígrados. E para se conseguir fazer isso, significa a gente chegar em 2015 com o máximo de emissão de gás de efeito estufa no planeta, e a partir disso as emissões começarem a se reduzir. Fácil? Não muito. Nos últimos 35 anos, as emissões do mundo quase que duplicaram. Também o IPCC fala que a gente vai ter que chegar em 2050 com emissões entre 50% e 85% mais baixas do que foram no ano 2000. Fácil também? Não é muito fácil se a gente olha o que está acontecendo hoje com China, com Índia, com África do Sul e Brasil. Então, parte, vamos dizer, dessa reação, com essa tentativa de desacreditar o IPCC, é no sentido que, se de fato governos levarem a sério o que os cientistas estão falando, você vai ter que mudar a maneira com que a gente faz uso da energia. Antes de vir aqui para essa nossa conversa, o Paulo César me levou para conhecer o carro elétrico aqui da CPFL. Sim, o setor transportes hoje é responsável, grosso modo, por 1/4 das emissões de gás de efeito estufa do mundo. Então, não será possível ter um setor transporte no futuro, tal como a gente conhece hoje. Não será possível ter o carro a gasolina que a gente conhece hoje, o ônibus a diesel, o caminhão a diesel. Alguma coisa diferente terá que ser. O carro elétrico, eu acho que é talvez um bom caminho, ainda que eu acho que o futuro do carro não é o carro elétrico. Acho que o futuro do carro é o carro acabar, porque a gente vê Campinas, eu venho com uma certa periodicidade aqui, o trânsito está ficando cada vez pior, São Paulo nem se fala. Então, eu não acredito que resolver o problema do carro o tornando elétrico resolve o problema do carro em si, que é transporte público. Eu acho que é a solução. Quer dizer, o ônibus mais ineficiente do mundo é mais eficiente que o carro mais eficiente do mundo. Quer dizer, o trem mais ineficiente do mundo é mais eficiente que o ônibus mais eficiente do mundo. Então, acho que a gente chegar em 2050 com emissões entre 50% e 85% mais baixas do que são hoje, ou que é no ano 2000, significa mexer com tudo. A maneira com que a gente usa energia na nossa casa, a maneira com que a gente usa energia no setor transporte, a maneira com que a indústria vai usar a sua energia. Por que desse medo todo, vamos dizer, da temperatura passar de 2 graus centígrados? Não vou me alongar nisso, que não é exatamente o nosso foco aqui, mas já se sabe que saúde pública será fortemente afetada. Quer dizer, hoje já há regiões do planeta que antes não tinham malária, que já tem, por exemplo. Porque o mosquitinho da malária, o mosquitinho da dengue, está indo para outras regiões onde antes a temperatura não permitia ele chegar. E da mesma maneira, vamos dizer, que os índios brasileiros foram quase que dizimados por doenças europeias, na medida que esses índios não estavam preparados para lidar com aqueles vírus e bactérias, também pessoas que moram em outras regiões e nunca viram malária na frente, nunca viram dengue, também vão ser afetadas de maneira diferente. E sem falar em outras doenças também. Eu sempre brinco com os meus alunos de que a vida média do ser humano, 70, 80, 90, 100 anos,
Significa que ao longo desse período de tempo, nós somos aquilo mesmo. Com o passar do tempo vamos ficar um pouco mais barrigudos, mais calvos, etc. Mas seremos nós mesmos. Alguns bichinhos, alguns micróbios têm vidas médias de horas ou de dias. Então, em 30, 40, 50 anos, se a temperatura do planeta mudar muito, você terá aquele bichinho, será o tataraneto do tataravô dele, ou bisneto, sei lá quem. Então, será N gerações de bichinhos, o que permitirá aquele bichinho ser absolutamente bem ambientado naquele novo ambiente. Enquanto que nós não. Então, seguramente, quer dizer, nós não teremos anticorpos, nós não teremos maneira fácil de lidar com possíveis novas doenças. Isso na área de saúde, na área da agricultura também, quer dizer, as espécies vegetais das quais a gente depende hoje, foram desenvolvidas com um tipo de chuva, um tipo de temperatura, e também se sabe que a agricultura será muito, muito afetada. No caso que nos traz aqui, quer dizer, e é o que a gente está estudando, a energia será muito afetada. Isso é uma certa contradição, na medida em que 80% hoje das emissões de gás de efeito estufa vem do uso da energia e só 20% vem de outros usos. Outros usos seria o quê? Seria agricultura, seria desmatamento, seria pecuária. O Brasil é um pouco um caso contrário. No caso brasileiro, 1/4 das nossas emissões são da energia e 3/4 são desmatamento, pecuária, etc. Mas o mundo não. O mundo é 80% energia e 20% outras coisas. Como é que a energia será afetada? A energia está na raiz do problema na medida em que é a queima de combustíveis fósseis, os quais são responsáveis por 80% da matriz energética do mundo, quer dizer, é a queima de carvão, petróleo e gás que está fazendo com que gases de efeito estufa se acumulem na atmosfera, alguns desses gases com vidas médias de centenas de anos. Significa que o que foi emitido desde a Revolução Industrial de CO2, boa parte daquele CO2 ainda está lá em cima, e daí a dificuldade de a gente reverter essa situação. Mas então a área de energia será muito afetada, sim, no que diz respeito à mudança climática. Por quê? Por exemplo, o setor petróleo, certas regiões onde hoje você consegue produzir petróleo, tem um tipo de padrão de furacões, por exemplo, que com mudança climática será alterado. O foco que a gente mais se deter mais aqui, a própria questão da hidroeletricidade. Quando o Brasil hoje, por exemplo, faz um leilão de Belo Monte, há uma expectativa que Belo Monte vai gerar uma certa quantidade de energia, quantidade essa que é função de um histórico que a gente tem do rio Xingu. A gente tem dados desde da década de 30 de como é que você tem a vazão dos rios brasileiros. Como a gente vai mostrar um pouco mais na frente, num cenário de mudança climática, a precipitação no Brasil pode se alterar sobremaneira, como consequência, a vazão dos rios pode se alterar sobremaneira, e como consequência, a hidroeletricidade, que a gente achava que ia nos entregar alguma coisa, talvez nos entregue muito menos. A própria questão dos biocombustíveis, quando eu ia falar, também será afetada. A própria maneira com que você projeta uma linha de transmissão, que ela é projetada, ou a torre da linha de transmissão, é projetada para um certo padrão de vento, num cenário de mudança climática, num cenário, vamos dizer, de eventos climáticos extremos, talvez tudo aquilo que a gente tenha pensado não ocorra mais. Vamos olhar então o caso brasileiro e vamos olhar, vamos dizer, de que maneira a mudança climática poderia afetar a nossa segurança energética. Quando a gente olha a matriz energética brasileira, o Ministério da Energia, o Ministério de Minas e Energia, gosta de falar que a nossa matriz é a matriz energética mais limpa do mundo. De fato, talvez seja. Grosso modo, 45% da nossa energia primária vem sim de fontes renováveis, 55% vem de fontes fósseis. A nossa matriz elétrica, mais do que 80% dela vem de hidroeletricidade. Mas há alguns detalhes aí que a gente tem que, se a gente espremer, a gente entende um pouco melhor e talvez nossa matriz não seja tão boa como a gente acha. Nesses 45% de energia primária que vem de fontes renováveis, a fonte renovável mais importante não é a hidroeletricidade, são os produtos da cana. O que é produtos da cana? Produtos da cana é um nome que se dá para álcool e bagaço de cana, grosso modo. Ou seja, o bagaço de cana no Brasil é extremamente importante, ou ele onera sobremaneira a nossa energia primária. Por quê? Porque ele é muito mal utilizado. Ele é queimado de maneira tão ineficiente, ou lhe é dado um uso tão ruim,
que ele aparece como uma fonte primária importante, apesar de o que ele produz de útil lá no final é muito pouco e poderia ser muito melhorado. Então, essa nossa matriz, 45% renovável, está um pouco inflada. No caso do setor elétrico, não é verdade. Mais de 80% da nossa energia elétrica vem, de fato, de hidroeletricidade. E como é que, então, que é curioso, quer dizer, dentre as estratégias possíveis para se lidar com o problema de mudança climática, quais são as alternativas possíveis? Eficiência energética sempre aparece em primeiro lugar, fontes renováveis de energia sempre aparecem em segundo lugar. E aqui a gente vai falar um pouco na questão, então, de fontes renováveis de energia. Quer dizer, dado que fontes renováveis, no caso brasileiro, são basicamente hidroeletricidade, etanol, crescentemente será também, talvez, energia eólica, como é que mudança climática pode nos tornar mais vulnerável? E aí vem a contradição, quer dizer, a grande defesa hoje das fontes renováveis é para lidar com o problema de mudança climática. Por outro lado, essas fontes nos tornam mais vulnerável ao próprio problema que a gente quer evitar. De que maneira? Regime de chuvas, que será alterado por mudança climática, impacta a hidroeletricidade, por razões óbvias. Regime de chuva impacta a agricultura, que tem consequências sobre a produção de biocombustíveis. Mudança climática também impacta a temperatura, é óbvio, e temperatura impacta a hidroeletricidade na medida em que vai alterar o padrão de evaporação dos reservatórios e altera também a competição pelo uso da água. Temperaturas mais altas faz com que os diferentes setores da economia venham a necessitar mais água e a competição pelo uso da água aumenta, também afetando, seja a hidroeletricidade, seja afetando o próprio setor de biocombustíveis. E no caso dos ventos, claro que o setor eólico, a geração eólica é afetada pela mudança dos ventos. Há vários estudos feitos no mundo, muito gerais, sobre como mudança climática altera ou impactaria a demanda de energia, seja pela maior necessidade de resfriamento nasquelas regiões já quentes, seja pela menor necessidade de energia para aquecimento naquelas regiões mais frias. Então, há estudos sobre isso muito gerais, há estudos muito gerais sobre energia eólica, sobre hidroeletricidade, mas não há nenhum estudo no mundo tão detalhado como esse estudo que a gente acabou de fazer para o Brasil, que também foi financiado pela Embaixada do Reino Unido, onde a gente, de fato, dá um zoom no setor energético brasileiro e tenta entender como que o setor energético é ou pode vir a ser vulnerável às mudanças climáticas. O que a gente fez? Existem os chamados modelos de circulação geral, que são grandes modelos climáticos globais, que, a partir de cenários de emissão de gases de efeito estufa, tentam entender como aqueles gases irão se concentrar na atmosfera e como que aquela concentração de gases irá alterar, o equilíbrio térmico da Terra. Muito rapidamente, quer dizer, efeito estufa nada mais é do que radiação solar, banhando a Terra, já que a atmosfera terrestre é relativamente transparente à radiação solar visível. Essa radiação solar é absorvida, vira radiação infravermelha, vira calor, e na hora que esse calor é reemitido para você manter o balanço energético do que entra tem que sair, a atmosfera terrestre é relativamente opaca à radiação infravermelha. Então é transparente a radiação visível e opaca a radiação infravermelha, o que faz com que a luz entre, mas o calor não consegue sair. Isso é o que a gente chama de efeito estufa, a Terra se aquece um pouquinho. Até aí tudo bem, quer dizer, o efeito estufa é muito bom, o que faz com que a temperatura média do planeta seja da ordem de 15 graus centígrados, o que permite a vida. A novidade é, quando o homem começa a emitir mais CO2 do que a atmosfera tem capacidade de armazenar, você como que começa a espessar essa atmosfera. E em espessando essa atmosfera, ela continua transparente à radiação visível, mas se torna crescentemente opaca à radiação infravermelha e o planeta começa a se esquentar. Então a gente, a partir de modelo de circulação geral, quer dizer, que tentam mapear a relação oceanos, nuvens, atmosfera, a gente trabalhando junto com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sediado em Cachoeira Paulista, aqui no estado de São Paulo, o INPE tem adaptado modelos globais internacionais e fazer o que a gente chama de downscaling, quer dizer, fazer como que um zoom no Brasil para ver como que aqueles processos de circulação geral se aplicariam no caso brasileiro.
E o INPE, o que ele tem feito então, ele tem traduzido o Brasil em quadrados ou em pixels de 50 por 50 quilômetros. Quer dizer, cada 50 por 50 quilômetros de território brasileiro, para o INPE, vira um ponto, e esse ponto ele consegue, através de modelos matemáticos, prever temperatura, precipitação, vento, de agora até o ano 2100, da maneira que a gente queira, de hora em hora, de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano. Então, a partir desses dados, dessa quantidade absurda de dados que o INPE nos forneceu no pixel 50 por 50, de agora até 2100, a gente dividiu o Brasil em 10 bacias hidrográficas, que contempla as 195 hidrelétricas importantes que compõem o Sistema Integrado Nacional, o SIN, o Sistema Interligado Nacional. Então a gente dividiu o Brasil em 10 bacias, 195 hidrelétricas, e começou a estudar então como que eu vou traduzir o dado de chuva que o INPE me dá em dado de vazão de rio. Há uma grande complicação em fazer isso, porque nem tudo que chove corre para o rio. Parte penetra, perclora, parte evapora, e vamos dizer, os engenheiros civis ou os físicos ou os hidrólogos historicamente fazem balanços, eles fazem modelos físicos e eles pegam um reservatório e medem quanto chove, quanto perclora e fazem a conta. A gente desenvolveu um modelo econométrico que funcionou muito bem. Quer dizer, a gente consegue, e é razoável, se você sabe quanto chove e você sabe quanto vaza ao longo do rio, você consegue entender que há alguma relação, que até você pode não entender qual seja, mas você consegue explicar relativamente bem a vazão de um rio, econometricamente, em cima de previsão de chuva. E foi isso que a gente fez. A partir, então, de previsão de chuva, de agora até 2100, a gente econometricamente previu como que vai ser a vazão em cada um dos rios brasileiros, em cada um dos rios que vão nutrir ou vão chegar a essas hidrelétricas brasileiras. A partir do momento que a gente sabe o que vai chegar de água a cada hidrelétrica, usando um outro modelo do setor elétrico, o SUSHIO, que é um modelo desenvolvido pelo CEPEL, a gente vê então como que o sistema interligado vai operar ou vai despachar as suas usinas em função daquela nova fluência de água chegando às diferentes hidrelétricas brasileiras. E a gente modelou, fez tudo isso aí, e para nossa surpresa, o resultado é surpreendente. O que o resultado é surpreendente? A gente trabalhou com 2 cenários globais, que é o cenário A2 e B2. O que é isso, em pequeno parênteses? O IPCC tem feito cenários globais, cenários de emissão, que se traduzem em cenário de concentração e se traduzem em cenário de temperatura. E basicamente o IPCC gerou 4 famílias de cenário, A1, A2, B1, B2. Cada uma dessas famílias tem suas especificidades, mas grosso modo, vamos dizer, a família A2 é aquela, vamos dizer, família que leva aos piores resultados. Maiores emissões, maiores concentrações, mudanças climáticas maiores. E a família B2 é a mais otimista. Menores emissões, menores concentrações, menores mudanças climáticas. Isso foi feito, a criação desse cenário de emissão do IPCC, foi feito no ano 2000. O pior cenário do ano 2000, que era o A2, hoje é um cenário conservador. Quer dizer, o mundo de 2010 é pior do que o pior cenário pensado pelo IPCC no ano 2000. Mas não vê o caso, nós usamos o cenário A2 e B2. Então, esse cenário A2 e B2 foi o que o INPE rodou, e a partir daí ele gerou o que seriam as chuvas, temperaturas e ventos num cenário A2 e B2 até o ano 2100. E o que a gente chega no caso, então, da hidroeletricidade? No caso da hidroeletricidade, a gente notou que no cenário A2, que é o pior deles, algumas bacias hidrográficas brasileiras quase que secam. O Rio São Francisco, na metade desse século, poderia ter vazões 50%, 60%, 70% menores do que são as vazões hoje. E vários outros rios também violentamente afetados. Curiosamente, os rios do sul do Brasil tendem a ficar mais caudalosos, tendem a se tornar, vamos dizer, mais volumosos, porque o que vai mudança climática não é apenas aumento de temperatura, o mundo passa a funcionar por extremos. Você pode ter verões muito mais rigorosos e pode ter invernos muito mais frios. Você tende a ter chuvas muito mais intensas e secas muito mais intensas. Então, na média, o sul do Brasil se torna mais úmido e, na média, o norte e o nordeste se tornam muito mais secos. O nordeste hoje, que é um semiárido, tende a virar um grande árido, um grande deserto,
e a Amazônia tende a começar a savanizar, virar uma pequena savana. Bom, então a gente traduziu esses cenários de fluxo de rio, de chuva em fluxo de rio, em energia, e eu tenho alguns resultados aqui, não vou encher vocês de números, mas só para chamar a atenção, quer dizer, na média, a geração elétrica brasileira em 2035, vindo da hidroeletricidade, seria 3% maior do que num cenário sem mudança climática. Por quê? Como você tem um peso muito grande da região sul e sudeste, e a região sul e sudeste se tornará mais úmida, então em termos de energia média, a gente poderia até gerar mais energia para o Brasil vindo de hidroeletricidade. Na média, o Rio Amazonas, a geração elétrica na bacia do Amazonas seria 11% menor, Tocantins-Araguaia 27% menor, São Francisco 45% menor, Parnaíba 83% menor, etc. Então, várias regiões, ou seja, o Nordeste, que já é a região mais pobre do Brasil e já é a região mais crítica em termos de energia, se tornará muito mais crítica ainda se a gente acreditar nesses cenários de mudança climática. São modelos, são cenários, pode ou não ocorrer, mas a possibilidade existe. Agora, o resultado mais curioso não é em termos de energia média, e sim em termos de energia firme. O que é isso? É uma tecnicalidade, não vou entrar no detalhe aqui, apesar de várias pessoas aqui serem do setor elétrico. Energia firme, muito grosseiramente, é você dimensionar o seu setor para a pior situação possível. Quando você dimensiona o seu setor elétrico, não é para aquela situação de chuvas na melhor situação possível, mas você tem que ter reservatório para garantir que nas piores condições possíveis de chuva ou de clima, o seu sistema consiga dar conta da sua demanda. Então, em termos de energia firme, na média, o Brasil chegaria em 2035 com 31% a menos de energia firme a partir das suas hidrelétricas por causa de mudança climática. Então, no nosso cenário A2 e B2, a faixa de valores foi entre menos 29% e menos 31% de energia firme. O que significa que você teria, então, se você não quiser correr o risco de ter déficit de energia, você teria que, como ter uma sobrecapacidade instalada no setor elétrico brasileiro de mais 30% ou 31%, grosso modo falando, para que naquele período crítico você não tenha falta de energia. E tudo isso tem um custo esse que a gente estimou, na ordem de 50 bilhões de dólares. Então, se a gente acreditar que esse cenário de mudança climática, tal como o IPCC fala que é possível, se a gente acreditar que o downscaling, quer dizer, esse zoom que o INPE fez para o Brasil, que se traduz em temperatura, chuva, vento, a gente teria então que gastar de agora até 2035 cerca de 50 bilhões de dólares a mais para preparar o setor hidrelétrico brasileiro a uma situação que ele não estava preparada, porque ele estava sempre pensando o futuro sendo igual ao passado. E se a gente entender que mudança climática poderá fazer o futuro diferente do passado, você teria que ter, então, esses 50 bilhões de dólares para ter uma sobrecapacidade instalada para garantir que isso não aconteça. E aí que vem também a contradição, quer dizer, o que seria essa capacidade instalada extra? Nos nossos modelos que a gente usou, vem a contradição, o paradoxo, que você vai ter que ter mais geração térmica para complementar a geração hidrelétrica, dada a vulnerabilidade da hidroeletricidade à mudança climática, que a fonte térmica não tem tanto. Então, o nosso modelo escolheu, assim, preferencialmente, térmicas a gás natural. E até faz todo o sentido do mundo, quer dizer, uma térmica a gás, ela pode funcionar bem na ponta, quer dizer, é uma térmica cujo custo de capital é baixo, quer dizer, a térmica é barata, mas o combustível é caro. Então se presta bem a você usar poucas vezes ou pouco tempo, porque cada combustível que você economiza vale a pena, porque deixar aquela planta parada, se ela é barata, não é tão custoso do que quem faz, vamos dizer, uma térmica nuclear, uma termonuclear, não é para deixar parada. Ela é tão cara para fazer e o combustível é tão barato, o que interessa, o custo é de fazê-la. Uma vez feita, você usa ela o tempo todo. Uma térmica a gás é o contrário. O que é caro na térmica a gás é o gás. Então faz sentido se você fazer uma térmica a gás para não usá-la e eventualmente você usá-la no caso de uma emergência. E aí sim o nosso estudo apontou para isso. Quer dizer, cenário de mudança climática no Brasil significa hidrelétrica muito vulnerável e você teria que ter então mais térmicas a carvão, mais térmicas a gás natural, mais bagaço de cana, mais eólica para suplementar, para complementar essa energia firme perdida da hidroeletricidade e nas nossas contas isso seria alguma coisa como uns 50 bilhões de dólares de agora para 2035.
Curiosamente, quer dizer, e é razoável que assim seja, a hidroeletricidade cada vez mais se encaminha para usinas a fio d'água. Então também isso crescentemente aumentaria ou aumentará a nossa vulnerabilidade às mudanças climáticas. Porque se mudança climática funciona por extremo, não adianta chover mais no período úmido se você não tem reservatório para conseguir reter aquela água. E de fato é isso que o modelo mostrava. Ainda que na média parecia que o Brasil ia poder gerar mais energia, não há reservatório suficiente para conter aquela água a mais que o sul vai estar, gerando ou vai estar chovendo no sul. Então, não só você vai se tornar mais vulnerável pela questão do fio d'água, mas uma maneira de talvez tentar lidar um pouco melhor dessa vulnerabilidade é a transmissão de energia elétrica se tornará crescentemente mais importante. Quer dizer, uma maneira de você talvez lidar com chuvas mais intensas no sul e chuvas menores no Nordeste, talvez tenha um sistema ainda mais interligado do que a gente tem hoje, mas também há um custo para isso. Isso é um pouco a questão da hidroeletricidade. A gente também olhou a energia eólica, e no caso da energia eólica a gente tem boas notícias. Quer dizer, a tendência é o padrão de vento do Brasil melhorar muito e crescentemente o litoral brasileiro, o Nordeste em particular, mas também o Rio Grande do Sul, se tornar muito mais ventoso. Você vai ter muito mais vento, condições de vento muito mais propícias, e sim, a energia eólica será uma grande ganhadora de mudança climática no Brasil. Hidrelétrica uma grande perdedora, mas a eólica será uma grande ganhadora. A gente também olhou a demanda de eletricidade. Como é que seria a demanda de eletricidade no Brasil em 2035, em função de um cenário de temperaturas mais altas? A gente fez pequenas simulações, setor residencial, setor serviços, e grosso modo, vamos dizer, o setor residencial teria um consumo de energia em 2035 da ordem de 5% mais alto num cenário de mudança climática vis-à-vis um cenário sem mudança climática. Por quê? Temperaturas mais altas fará com que pessoas que vivem em locais hoje onde o ar-condicionado não é uma necessidade, ele passará a ser. E naquelas regiões onde ele já é, temperaturas maiores farão com que o ar-condicionado funcione mais. Então isso tudo somado dá, grosso modo, 5% a mais de demanda de energia no setor residencial para condicionante de ar e, grosso modo, 3% a mais no setor de serviço. As opções de adaptação que surgem, então, para lidar com essa questão, como falei, seria mais geração térmica natural, um pouco mais de carvão, eventualmente ou seguramente mais bagaço de cana e mais energia eólica, tudo isso para tentar contrabalançar essa perda que a gente teria de confiabilidade da hidroeletricidade. E aí surgem questões interessantes, para você poder ter mais térmica a gás, que vai operar episodicamente quando você tiver mais períodos críticos, significa, por exemplo, para quem é do ramo, você vai ter que ter algum tipo de mercado secundário para o gás natural. Você vai ter que ter uma térmica, não vai poder ficar o tempo todo estacionada e de repente precisar de gás e todo mundo abrir mão do gás para ela. Você vai ter que ter uma indústria com queimadores multicombustível que dê flexibilidade para quando o setor elétrico estiver precisando de gás, esse gás do setor elétrico e a indústria conseguir trabalhar com outro combustível. E aí, nesse caso, também, curiosamente, vai aumentar a emissão da indústria, porque ela vai queimar óleo combustível e não gás natural, então também mostrando que lidar com a vulnerabilidade da hidroeletricidade no Brasil significa aumentar as emissões brasileiras. E os biocombustíveis? Quer dizer, nós também olhamos os biocombustíveis. A gente olhou o álcool e olhamos o biodiesel. Então, também nesse intervalo de temperatura do cenário A2 e B2 que nós estamos falando, a cana-de-açúcar ela sai feliz da vida. Cana-de-açúcar com 2 ou 3 graus centígrados a mais, ela se torna mais gordinha, mais relaxada, mais produtiva, produz mais açúcar. Então, a cana-de-açúcar será uma grande ganhadora nesse cenário, que a gente está falando de mudança climática, porque ela se tornará mais produtiva. Então, a produção de álcool no Brasil até tenderia a aumentar. Então, cana-de-açúcar não será problema, etanol não será problema. O que já não é verdade no caso do biodiesel. Dado que o biodiesel hoje no Brasil ele está fortemente calcado, seja na soja no centro-oeste, seja numa tentativa de uma agricultura mais familiar no Nordeste, baseada em certas oleaginosas, num cenário de mudança climática, o Nordeste se tornará quase que totalmente impróprio à agricultura e você sairá, então, a temperatura do Nordeste sairá da faixa ótima das oleaginosas conseguirem crescer lá. Então você não terá oleaginosa no Nordeste,
você não terá biodiesel no Nordeste, e também o Centro-Oeste brasileiro, hoje propício ao plantio da soja, também não vai nascer mais soja no Centro-Oeste brasileiro. Então, a questão do biodiesel se tornará crítica, você não terá biodiesel no Brasil. O que poderia haver é uma migração do biodiesel ou da soja ou de outras oleaginosas para o sul ou sudeste do Brasil, com impacto sobre produção de alimentos, etc, etc. Então, esse é um pouco o quadro que a gente deriva. Quer dizer, que o sistema energético brasileiro é bastante vulnerável, sim, às mudanças climáticas, e se o setor energético, o setor elétrico em particular, ainda não incorporou essa variável no seu planejamento, está na hora de começar a incorporar. Nós estamos começando a conversar com a EPE, a empresa de pesquisa energética, em futuros planos de longo prazo do Brasil, a variável mudança climática ser incorporada e, eventualmente, até nesses leilões de futuros empreendimentos de hidrelétrica, o empreendedor que vai comprar uma usina tem que estar ciente que talvez a energia que lhe está sendo prometida, que aquela usina lhe vai entregar, talvez não seja verdadeira. Eu não sei se Belo Monte vai entregar o que está sendo vendido para Belo Monte, porque o que está sendo vendido para Belo Monte é em cima de um histórico de afluência de Rio Xingu, que provavelmente não será isso. A mesma coisa vale para as usinas do Rio Madeira. Não sei se o Rio Madeira vai entregar tudo aquilo que se está prometendo. Então, crescentemente, vamos dizer, um pouco mais importante do que os resultados numéricos que os nossos trabalhos têm mostrado, é acender uma luz amarela, que há uma novidade no setor energético que até então não se estava prestando atenção, que é você tem que começar a incorporar a variável mudança climática no planejamento do setor energético. Bom, em função dessa vulnerabilidade, em função dessa preocupação com mudança climática, quer dizer, surge então essa discussão que começou em Copenhague e começou e não terminou e talvez não vá terminar tão cedo. Quer dizer, o que o mundo vai ter que começar a fazer para lidar com o problema? Quer dizer, o Brasil, perante Copenhague, ele se apresentou com metas bastante ambiciosas de redução de emissão, foi o primeiro país em desenvolvimento a se apresentar com metas, a Indonésia foi o segundo. Claro que, cá entre nós, as metas brasileiras são quase que, como vamos dizer, uma morte anunciada, uma coisa anunciada nesse sentido. Quer dizer, o que o Brasil está prometendo fazer, em grande parte, ele iria fazer de qualquer maneira. Quando a gente olha que o Brasil está falando, vou chegar em 2020 com emissões entre 36% e 39% mais baixa do que eu chegaria se nada fosse feito, na verdade, esse nada fosse feito não existe. Porque 70% desse ganho vai vir de redução de desmatamento, que é uma redução que, felizmente, já está ocorrendo de qualquer maneira. Quer dizer, não há nenhuma vantagem para o Brasil continuar desmatando a Amazônia do jeito que ele vinha fazendo, e isso já está ocorrendo. Então, parte desse ganho brasileiro vai vir de algo que ele já estava fazendo. No setor energético, não. De fato, no setor energético, algum esforço tem que ser feito, e aí eu acho que a área de energia tem muito a contribuir. A indústria brasileira ainda é muito ineficiente. É possível, sim, ter uma indústria que emita muito menos, mais eficiente, com mais reciclagem, processos mais modernos, muitas vezes até com custo negativo, custos mais baixos do que não continuar fazendo isso. Então, sim, a indústria tem um papel a cumprir, o setor transporte tem um papel a cumprir. Então, o Brasil, vamos dizer, nesse momento, ele aparece muito bem nessa fotografia de propor metas de redução de emissão. A China não aparece bem na fotografia, a Índia não aparece bem, e por razões muito óbvias. Quer dizer, o Brasil, de fato, ele tem onde cortar suas gorduras com grande facilidade. Porque a grande gordura a ser cortada, de fato, é o desmatamento, a pecuária brasileira pode ser melhorada, etc. No caso da China e da Índia, que são economias que ainda estão se desenvolvendo muito, você hoje tem uma frota de automóvel na China da ordem de 40 a 50 milhões de automóveis. Você tem uma população de 1,3 bilhões de habitantes. Você tem uma população americana de 280 milhões de habitantes, 270, 280, e uma frota de automóveis da ordem de 200 milhões de automóveis. Então, se você tiver um padrão de motorização americano na China, a China sozinha mais do que duplica a frota mundial de 800 milhões de automóveis. E vamos dizer, não sei se, talvez um direito sim, mas seguramente um desejo de cada chinês ter o seu automóvel. É um desejo de cada chinês ter sua geladeira, e a China é movida a carvão, assim como a Índia é movida a carvão. Então, de fato,
estamos perante um grande desafio, que é como fazer o mundo chegar em 2015 ou não muito depois disso, com um pico de emissão de gás de estufa e depois disso só ir para baixo. Se entende que os países em desenvolvimento ainda terão algum pequeno espaço de tempo para poder aumentar as emissões. O Brasil, novamente, é um caso à parte. O Brasil já está com as suas emissões indo para baixo, porque o desmatamento está indo para baixo, mas a China está indo para cima, a Índia está indo para cima. E os países desenvolvidos, sim, eles vão ter que ir para baixo rapidamente. Como essa transição não se dará assim tão facilmente, quer dizer, antes de a gente ter um mundo que se acredita poderá ter um papel muito maior das fontes renováveis, você ainda assim irá depender de um mundo dependente de fontes fósseis. E aí, talvez por isso, o CCS venha a ser um mal necessário. Talvez na transição para uma economia descarbonizada, uma economia mais eficiente, mais baseada em fontes renováveis, você vai ter que passar uma economia ainda dependente de combustível fóssil, mas usando o CCS, que é aquela nossa brincadeira de colocar a chaminé para baixo do tapete. Mas é só uma questão de tempo e a gente tem que realmente mudar isso, porque também o CCS não será a solução final. A solução final é eficiência energética, a solução final é fonte renovável de energia, mas lembrando que a fonte renovável de energia nos cria uma vulnerabilidade que a gente não imaginava, e aí o paradoxo de apostar em fonte renovável para lidar com a mudança climática e a mudança climática tentar minar a própria fonte renovável, que é a solução para o problema. O que eu tinha para conversar com vocês era isso, e chamar a atenção então, quer dizer, que segurança energética, se num passado estava muito ligado à questão de abastecimento físico de energia, à questão que se levantava nos anos 60 ou anos 70 de escassez física de energia, o que se coloca hoje, o verdadeiro desafio à segurança energética é a questão da mudança climática. Quer dizer, como continuar tendo um mundo tão sedento de energia como a gente tem hoje, se esse mundo não irá poder no futuro depender tanto mais de combustível fóssil, que ainda é a base de nossa economia. E se esse mundo terá que se voltar cada vez mais para a fonte renovável, como lidar com essa vulnerabilidade que a gente desconhecia que a fonte renovável de energia tem. Mas espero que ninguém saia daqui muito triste, quer dizer, então não é para sair deprimido, quer dizer, até hoje a gente sempre deu jeito, e se tudo correr bem, a gente vai dar jeito. Mas que há um grande desafio pela frente, não há a menor dúvida. Era isso que eu tinha para falar para vocês, muito obrigado, e agora estamos abertos para o debate, para um bate-papo. Muito obrigado. Professor Scheffer, eu acho que cada dia mais, né, a qualidade das nossas dúvidas está melhorando. Eu acho que nós estamos agora, depois de várias palestras que a gente ouviu sobre esse tema, as coisas estão ficando cada vez mais claras e inexoráveis. Portanto, quem tiver vontade de levantar a mão, tem alguma dúvida, aproveite agora e faça a sua pergunta. Aguardem o microfone que chegue até vocês, de maneira tal que pois tudo está gravado e isso vai facilitar a nossa registração. Então, uma boa, façam as perguntas, levantem a mão. Jéssica e... Onde não estou vendo? Jéssica está aqui. E a Cláudia também. A Cláudia está nessa posição. Vamos começar? Bom, em primeiro lugar, agradecer a apresentação. A gente já tinha visto uma outra apresentação sua aqui. Instiga muito as perguntas, né? É Roberto Weinstock, CPFL. Hoje eu tive a oportunidade de participar de um evento em que uma universidade americana envia os seus alunos, professores, pelos países ditos em desenvolvimento, para conhecer melhor os países em desenvolvimento, foco em energia, né? Então a gente tinha ali representantes da Rússia, tinha representantes da China, da Índia e dos Estados Unidos, obviamente, porque o grupo veio de lá, né? E o que se observa claramente é que a realidade da matriz energética nos outros lugares do mundo, principalmente os maiores consumidores do mundo, não só em tamanho, mas como também em crescimento, quer dizer, a gente está falando de presente, porque são grandes, em perspectiva também, porque a taxa de crescimento é muito grande, é que a energia consumida hoje no mundo, nos principais países em crescimento, está baseada no carvão. A China é essencialmente carvão, a Índia é essencialmente carvão. Daí você vai com menor ênfase para
petróleo, e tem o gás natural também, que é muito importante na Rússia, e tem um pedacinho pequenininho lá das ditas, aparentemente assim, fontes exóticas, né? A gente chama assim de fontes alternativas, mas é visto muito mais como uma coisa exótica do que propriamente como uma alternativa, né? Em percentuais muito pequenos. Então, isso é uma fotografia de hoje. Aí você vê todas as apresentações que foram feitas desses países para o futuro, nas suas perspectivas, com uma forte abordagem, vamos dizer assim, propagandística, de dizer que estão contribuindo para o futuro da humanidade, reduzindo as suas emissões, mas quando você se aprofunda no número, você vê que na realidade é uma farsa. Por quê? Quando se diz, a China diz que vai aumentar o seu percentual da participação energética, vamos dizer, da fonte eólica em 50%. E vai reduzir o carvão de 40 e tantos por cento, ou 60 e tantos por cento, para 61%. Mas quando você vai para os números absolutos, você vê que aqueles 30% de eólica é um pingo perto da quantidade de energia que vai se produzir daqui a 20 anos ainda em fontes de energia ditas fósseis, né? Você vê o próprio Brasil com essa questão do pré-sal, independente do que a gente venha fazer, a gente espera que alguém compre esse nosso petróleo, né? Ou seja, a gente não quer ser culpado por consumir, mas, enfim, quer se beneficiar da venda desse produto para alguém que vai consumir. Quer dizer, o nosso desejo, aparentemente, sob o ponto de vista de política, é de ampliar a nossa produção de petróleo e nos tornarmos um país exportador. Aí você olha isso, quer dizer, o que os outros países estão fazendo, o que nós mesmos estamos fazendo, e aí você conclui que é quase que inexorável a catástrofe, ou seja, partir do princípio de que não há o que se fazer com relação a isso, ou seja, vamos caminhar para o fim se de fato, vamos dizer assim, essas projeções por modelos for verdadeira, né? Estão partindo do pressuposto que são, ou seja, tem um percentual de probabilidade de elas ocorrerem. Mas vamos chegar na catástrofe mesmo, isso é inevitável. Ninguém vai abrir mão do seu conforto, porque o outro também não faz, num mundo onde você tem uma dificuldade imensa de diálogo. A gente está vendo isso, ocorre na Ásia, ocorre na África. Enfim, os Estados Unidos até hoje não assinou o protocolo de Kyoto, não vai assinar, tem políticas próprias e tudo mais. Aí a pergunta que eu faço é, se a gente considerar que a catástrofe é inevitável, ou seja, ela vai ocorrer, não há o que se possa fazer, talvez não fosse mais interessante. O que seria interessante para nós nos focarmos, de fato, nos problemas que nos afetam diretamente, não os globais, porque desses a gente pode concluir que não depende da gente. Quer dizer, esse esforço todo de bilhões de reais que a gente tem que gastar para isso, para aquilo outro e tudo mais, como que a gente poderia fazer o investimento desses bilhões de forma que se concentrassem em nossos benefícios? Quer dizer, vamos usar esse cenário pior como um cenário o mais provável e vamos ver qual é a melhor alternativa de investir. Quer dizer, a pergunta é no seguinte sentido: vale a pena se investir em limpar a sua matriz, evitando emissões de CO2 que afetam o mundo inteiro, ou talvez seja melhor aplicar esses bilhões de reais que a gente tem em programas específicos, micros, para o nosso pequeno mundo aqui chamado Brasil? Essa é a pergunta. Bom, obviamente não é uma pergunta fácil, mas eu não comungo, nem poderia, de que a gente se encaminha para a catástrofe. Eu acho que a gente vai começar a gente vai demorar mais que precisava para entender que algo tem que ser feito. Mas então deixa eu colocar umas coisas muito interessantes que você comentou aqui. De fato, quando a gente olha as previsões da Agência Internacional de Energia de agora de 2030, a gente vê a China, as emissões chinesas cada vez mais baseadas em carvão, da Índia também, etc, etc. Mas mesmo a agência internacional, no seu cenário alternativo, ela mostra que, no caso do carvão da China, por exemplo, a eficiência termodinâmica média de uma térmica a carvão da China é 30%. Você tem hoje térmicas a carvão bem azeitadinhas, podem chegar a 47, 46, 48. Então, seria possível você imaginar uma China 50% maior com a mesma emissão que ela tem hoje. Isso é uma questão. A outra questão, nós lá na COP, sou professor da COP, estamos com um grande projeto, uma empresa brasileira que tem um pezinho na China e que está investindo pesado no CCS. E a China está investindo pesado no CCS. Então, provavelmente, boa parte das novas térmicas a carvão da China terão CCS, ou seja, elas vão botar o carbono lá para baixo.
Então, dá para a gente pensar, eu acho, num cenário um pouco mais positivo, de que a parte, vamos dizer, metade do mundo, China, Índia e de fato vão aumentar suas emissões, mas talvez não precise aumentar tanto como está se falando, mas a outra metade pode reduzir violentamente sim. Então, eu acho que essa é uma questão. Mas concordo com você, quer dizer, eu acho que o 2015 como pico de emissão, esse bonde a gente já perdeu. Eu acho que agora a gente vai, talvez 2020 seja mais razoável, e eu acho que crescente. E também, um exemplo, claro que eu não posso me estender aqui. Várias empresas brasileiras, a indústria brasileira, está cobrando do governo brasileiro metas de redução de emissão. Por quê? Não é porque eles querem ter custo mais alto, nada disso. É porque eles estão percebendo que se algumas indústrias brasileiras não tiverem certos padrões de emissão, essas indústrias não vão conseguir penetrar em mercados europeus ou americanos. E isso vai valer para a China também. Mesmo que a China não queira, se a Europa quiser, Estados Unidos quiser, a China vai ter que se adaptar, porque senão o produto chinês não chega na Europa e não chega nos Estados Unidos. Então eu não seria tão pessimista. Mas eu acho que, vou tentar responder a pergunta, eu acho que simultaneamente a você reduzir a emissão, você vai ter que começar a se adaptar. E se adaptar é você começar a pensar tudo um pouco diferente. Tudo, o que é um pouco diferente? A nova hidrelétrica vai ter que ter um vertedouro maior do que tinha no passado, porque talvez ela vai ter que verter mais água no período úmido. A nova torre de transmissão vai ter que ser mais robusta, porque o vento será mais forte. Eu acho que, simultaneamente a tentar reduzir a emissão, você vai ter que se adaptar. Agora, não é verdade que toda redução de emissão se dará a custo mais alto. Há muitas oportunidades, que a gente chama de oportunidades, em inglês fala no regrets policy, ou políticas de não arrependimento. Quer dizer, não há porquê, isso a gente, olhando aqui para o Paulo César, isso é a grande bandeira da eficiência energética. Várias medidas de eficiência são mais baratas sim. Então não é uma questão de custo, a questão é outra e a gente tem que saber lidar com essa outra questão. Só para fechar aqui uma curiosidade, você mencionou a questão do pré-sal, até essa questão do pré-sal é muito interessante, o que é? O Brasil colocar óleo do pré-sal no mercado irá reduzir as emissões de carbono do mundo e não aumentar. Por que isso? O petróleo do pré-sal é um petróleo de excelente qualidade, é um petróleo leve, grau API 30, em alguns casos 35. Então, quando você coloca um petróleo novo de boa qualidade no mercado, você desloca petróleo marginal. O petróleo do pré-sal vai tirar o petróleo pesado venezuelano ou vai tornar desnecessário a areia betuminosa canadense, que é um betume pesadíssimo e emite muito CO2. Então, curiosamente, achar petróleo de boa qualidade reduz a emissão do mundo e não aumenta, porque o mundo não está pronto ainda para se ver livre do petróleo. E ele está indo cada vez mais para petróleo pesado de pior qualidade. Se você acha petróleo de boa qualidade, você reduz a emissão e não aumenta. Mas as perguntas são ótimas, mas não tem como eu ir mais a fundo nisso, porque tem outras pessoas aqui que gostariam de perguntar também. Acho que tem ele aqui, né? Boa noite, professor. Meu nome é Danilo, sou jornalista aqui de Campinas. Eu queria ir um pouco nessa linha mesmo que já foi a pergunta, que o senhor falasse um pouco assim, qual a sua avaliação da reação do governo brasileiro com relação a todas essas informações e estudos que vêm sendo feitos nesses últimos anos, que eu acompanho todas as palestras aqui da CPFL sobre o tema, pelo menos uns 5 anos, quando começaram, 5, 6 anos. Eu me lembro que eu perguntei até para o professor Carlos Nobre do INPE, primeira vez que foi falado sobre esse tema aqui, eu falei, o senhor já falou isso para o ministro da Ciência e Tecnologia, né? E ele deu uma resposta meio esquisita e tal, quer dizer, há 6 anos atrás a minha impressão é que o governo brasileiro não tinha menor interesse, não tinha nem conhecimento sobre essa questão. Hoje eu acho que isso está mudando. As empresas privadas eu acho que estão muito interessadas, a gente vê aí grandes bancos querem ser verdes e falando em sustentabilidade, fazendo propagandas, né? As empresas de energia mais ainda, né? Coincidentemente a CPFL, se não me engano, está investindo em hidrelétricas, tem hidrelétricas no sul, que vai ficar mais úmido, e está investindo em eólica no nordeste, onde vai ventar mais. Isso não deve ser por acaso, né? Então, com relação assim, qual a sua avaliação sobre a reação e as atitudes do governo brasileiro, as empresas privadas e a sociedade, que parece que também acordou nos últimos anos por conta da mídia, relatórios do IPCC, uma maior divulgação
sobre esse assunto e a sua avaliação então sobre esses três atores aí da cena brasileira e também em nível mundial, mas focando mais aqui no Brasil mesmo. E como o senhor acha que isso pode ser melhorado para os próximos anos e como esses atores vão um pressionar o outro e tal? Seria isso. Bom, vou tentar ser breve também, quer dizer, você um pouco perguntou e já respondeu. De fato, tudo está acontecendo muito rapidamente. Se a gente pensar no Brasil, há um ano atrás, o governo brasileiro, há um ano atrás, era um verdadeiro sacrilégio, era que nem botar cruz perto de vampiro, ou botar alho perto de vampiro, você falar e o Brasil ter metas de redução de emissão. Foi uma grande briga que você deve ter acompanhado, né, entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Itamaraty, o Ministério de Meio Ambiente, e o jogo virou. Então, hoje, o governo brasileiro já começa a falar de metas de redução de emissão e, seguramente, o assunto mudança climática será um assunto importante no próximo, ou nesse debate presidencial próximo que iremos vivenciar. Quer dizer, há 4 anos atrás esse assunto não surgia e esse ano seguramente vai surgir. Um dos candidatos até tem como sua bandeira e os outros não vão ter como se furtar a discutir. Então, está acontecendo muito rapidamente. Na área de energia, quer dizer, e também, voltando um pouco atrás, não havia também muito como o Brasil ser muito mais proativo nesse assunto, se é muito recente a existência de estudos que mostram como é que o Brasil será afetado, que mostram qual é o custo do Brasil. Quer dizer, são vários desses estudos que o Nobre tem feito, que eu mesmo tenho feito, outros colegas, que começam a colocar um preço nas coisas, que começam a dizer quanto que a hidroeletricidade vai ser afetada, quanto custa lidar com isso. A Embrapa agora está estudando e dá números, como é que a agricultura brasileira será afetada, quanto custa isso, o que tem que ser feito. Então, está tudo acontecendo agora. Tá? O setor empresarial também, a hora que enxerga uma mudança de postura americana, de ter uma lei já votada no Congresso e agora em discussão no Senado, que ninguém sabe o que é, mas já o governo americano aceitando metas de redução de emissão, ainda muito reduzidas, mas já mudança de postura, e o setor produtivo americano começa a levar um susto com isso, então você vê que o mundo empresarial agora acordou com o problema, e no caso brasileiro, quer dizer, o Brasil é um dos poucos países que mais tem a ganhar com mudança climática, no bom sentido de que a nossa matriz energética consegue se adaptar, o biocombustível é uma oportunidade de negócio, a nossa agricultura tem para onde se expandir mesmo no cenário de mudança climática, e a gente tem um setor produtivo suficientemente improdutivo que pode se tornar produtivo e abrir mercados em relação a isso. Então, eu seria otimista no sentido que o governo brasileiro agora entendeu que é uma questão a ser debatida. Por exemplo, dá um exemplo. A EPE, Empresa de Pesquisa Energética, está para lançar o seu PNE 2035. Tá? Há uma grande chance, estou falando por mim, não pelo EPE, que eu não sou funcionário da EPE, mas há uma grande chance, eu acredito, em função de coisas que estão acontecendo aí, do PNE ser atrasado um pouquinho, talvez alguns meses, para incorporar essa variável de mudança climática, em função desses estudos que a gente está fazendo. Então tem muita coisa acontecendo, como falei, os empresários brasileiros agora acordaram que eventualmente para eles ter um processo produtivo mais eficiente com menor emissão, talvez abra mercados para eles que eles não tinham enxergado. Então, respondendo ou não a tua pergunta, quer dizer, eu acho que o Brasil de 2010 ou final de 2009 é substancialmente diferente do Brasil de 2008 e será diferente do Brasil de 2011. Quer dizer, eu seria otimista de que agora essa questão da mudança climática se tornou importante no Brasil, até porque o Brasil entende que ele pode se aproveitar disso. Quer dizer, se ele sentar numa mesa com China, com Índia, ele é o único que pode ser ambicioso, porque ele sabe que ele consegue cumprir aquela meta com facilidade. Então, ele exigir dos outros a mesma coisa que ele está se autoimpondo, significa ele ter o menor custo, ele se tornar mais competitivo do que os seus concorrentes. Boa noite. Meu nome é Dória, eu sou de uma empresa chamada ISAT, de tecnologia. Eu tenho uma pergunta em 2 partes. Primeiro, eu acho que, antes da pergunta, dizer assim, foi muito
teve grande valor de estar aqui escutando de um tema que afeta a todos de alguma forma, não só as empresas, mas nós como cidadãos, né? Mas eu gostaria de ver assim, futuro a gente sempre diz de perspectiva. E ele sempre está em hipóteses e modelos, e a gente sempre tenta adivinhar o futuro. Então tem algumas variáveis que eu tenho a dúvida, porque a gente está no mesmo momento falando da mudança climática, coisas que estão acontecendo fora do nosso controle. Recentemente a gente falou de um vulcão, e a gente já foi tentar entender o que o vulcão faz. Diz que já teve um vulcão que abaixou meio grau da temperatura da Terra. Eu falo, se até há 3 semanas eu não sabia o que era isso, e a informação chegou para nós. Então tem um aspecto de algumas coisas que teve um terremoto no Chile, parece que desviou o eixo da Terra. Então eu estou falando, essas coisas para nós a gente não consegue entender e associa com o clima mudando ou o planeta mudando. Eu queria entender como é que vocês olham isso dentro de uma perspectiva. E uma outra que eu acho que há uma grande onda hoje, cidadãos, governo, empresas, sobre inovações tecnológicas de ruptura. Ruptura no sentido de que a gente não imaginou que poderia fazer. Eu vou sonhar uma aqui que a gente diz que se você pegasse uma energia nuclear talvez de tamanho de uma moeda e eu pusesse essa energia junto comigo, daria para eu consumir minha energia na minha vida inteira. Então, como é que vocês veem? Porque a gente está vendo da matriz energética ou da mudança climática, mas dentro de um cenário onde a ruptura da inovação tecnológica não está sendo, ou ela está sendo vista, ou tem alguma coisa que a gente pode acreditar nisso? Não, as perguntas são perfeitas, são ótimas e elas não têm respostas exatas. Em relação à primeira, perfeito. Na verdade, houve agora esse vulcão lá na Islândia e houve uma famosa erupção vulcânica no Monte Pinatubo, em 1989. O Monte Pinatubo é nas Filipinas. E, de fato, 1 ou 2 anos depois da erupção do Pinatubo, em 89, a temperatura média do planeta baixou 1 ou 2 graus centígrados. Sim. Por quê? Você jogou uma grande nuvem de aerossóis e, assim como eu falei que a atmosfera é transparente à radiação solar e opaca à radiação ultravermelha, 40% ou 50% da radiação solar que bate na Terra sofre o chamado efeito albedo, bate e volta. Por isso que numa noite de lua enluarada, a gente vê a lua branca. Não é que a lua tem luz própria, mas é o albedo da lua, quer dizer, a radiação solar que bate na lua, bate e volta. A Terra também tem albedo, então só metade da luz que bate na Terra fica, a outra metade bate e volta. Quando você teve o Monte Pinatubo criando essa atmosfera mais espessa, você aumentou o albedo da Terra, e durante 1 ou 2 anos a temperatura da Terra se esfriou. Por que eu estou falando isso? Então, esses cenários de mudança climática são cenários, o que aconteceria com o planeta num cenário com e sem mudança climática. O significa, então, se a Terra vai ficar mais fria porque vai ter uma nova erupção vulcânica, não há como se prever. Mas com mudança climática, ele será uma Terra mais fria, 2 graus mais quente. Entende? Então, tudo é feito com e sem mudanças climáticas. Então, se o eixo da Terra mudou, tudo bem, pode ser que a Terra fique mais fria. Mas com mudança climática, ela ficará um pouco mais quente do que aquele. Então, de novo, a gente trabalha-se por deltas. Não há como você prever todos os eventos. Mas você está vendo qual é o efeito isolado da mudança climática apenas. Ainda que outros eventos possam fazer com que o cenário de referência varie, mas você está falando, na verdade, como é que a mudança climática anda em cima da franja da referência. Se a referência abaixa, mais ou menos mudança climática abaixa. Então, mais ou menos isso eu tentaria responder o que você falou. O segundo comentário seu é perfeito. Não há como você modelar rupturas. Quer dizer, imagine alguém no ano de 1890 querendo prever o mundo de 1990. Erraria redondamente. Mas isso talvez não deva ser justificativa para a gente não tentar prever o futuro. Mas concordo com você, quer dizer, não há como você prever algo hoje que você não conhece. Se você não conhece, não há como prever, então não faz parte da previsão. Quer dizer, por isso que, ainda que se tente, e há pessoas que fazem isso, eu acho uma temeridade,
fazer cenários para 2100, não foi por acaso que nesse trabalho que eu falei para vocês, nós nos fixamos em 2035. Nós achamos que até 2035 a gente consegue entender o mundo. Eu consigo imaginar que em 2035 ainda vai ter hidrelétrica, ainda vai ter carro elétrico. Agora, falar em 2050, 2100, eu não sei como é que vai ser esse mundo. Tá? Então, é isso. Quer dizer, então, muito, a inovação tecnológica certamente ocorrerá, mas modelá-la é muito difícil. Por isso que, em curto intervalo de tempo, você tende a acertar. Lá para frente, ninguém sabe o que vai ser. A questão nuclear, não comentei aqui. Quer dizer, o nuclear é um caso muito interessante e até se presta bem à questão da inovação. Quer dizer, quando a gente fala em chamar curvas de aprendizagem, quer dizer, é normal que à medida que que se aprenda mais, conheça mais um assunto, aquela questão se torne mais barata. A geração eólica está ficando cada vez mais barata, o solar mais barato, tudo está ficando mais barato. Porque você está aprendendo, você está entendendo. A energia nuclear é o único caso de que quanto mais você conhece, mais cara ela fica. É uma contradição absoluta. Quando se começou a usar energia nuclear comercialmente no final dos anos 60, havia uma frase famosa que falava que era o seguinte: energia nuclear será tão barata que nem valerá a pena as casas terem medidores. O medidor será muito caro se comparado ao preço da energia elétrica que a energia nuclear nos fornecerá. E de lá para cá, o preço do nuclear só vai para cima. Se há 5 anos atrás se falava num quilowatt instalado, para quem entende o que significa isso, de nuclear, de 1.500 ou 2.000 dólares, os números americanos hoje, oficiais, são de 6 a 8.000 dólares o quilowatt. Então, eu pessoalmente, no nuclear, sem entrar na polêmica do nuclear em si, nesse momento é uma fonte extremamente cara e eu não vejo no curto prazo uma solução indo para o nuclear, em grande escala. Meu nome é Lúcio, administrador e consultor de saúde pública. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre uma comparação entre o Brasil e a Argentina frente à questão nuclear. Nós com 2 usinas nucleares, eles já estão bem mais aqui. E a questão do meio ambiente em relação a eles, mas está interferindo relações diplomáticas e questões de segurança. Nós temos a usina de Itaipu, que estava previsto em torno, parece que era de 27 turbinas e ficou 20, sendo 18 usadas, né? Tem que ter 2 de reserva, né? O senhor como é que vê essa comparação entre Brasil e Argentina em relação ao futuro do nuclear e da pesquisa da hidroelétrica? E se há perspectiva futura de 27 turbinas, que era a pretensão e que a Argentina não permitiu, né? O máximo seria esse número, né? Então, essas questões de relações exteriores, sobre a questão de segurança e o meio ambiente em que eles alegaram. Bom, deixa eu tentar responder. Por acaso, até não sou nem tão familiar com a questão argentina e até desconhecia esse número 27 turbinas. De fato, Itaipu, quando foi construída, ela tinha uma potência instalada de 12.600 megawatts, o que eram 18 turbinas de 800 megas, se não estou me enganando. Eram 18 turbinas, e aí depois você colocou mais 2 para deu 14.000 megawatts. Desconhecia o 27. Mas meu avô me conta, eu era criancinha, quer dizer, aparentemente houve uma polêmica muito grande quando o Brasil quis fazer Itaipu, porque aparentemente a Argentina alegava que em o Brasil, fazendo Itaipu, isso comprometeria algumas usinas que a Argentina poderia fazer. Na questão nuclear, desconheço um pouco a questão energética argentina, mas quando a Argentina lançou o seu programa nuclear, o Brasil também lançou o seu programa nuclear. Na verdade, havia um certo ambiente belicoso entre os dois países e a Argentina enveredou por desenvolver tecnologia própria de reatores nucleares, são reatores urânio não enriquecido, é uma outra tecnologia, e o Brasil também partiu para o seu programa paralelo para tentar dominar o ciclo do urânio, para enriquecer o urânio. O Brasil seguramente, dado o nosso potencial hidráulico, nosso potencial eólico, biomassa, quer dizer, o Brasil não precisa de nuclear para expandir o seu setor elétrico.
Talvez lá na frente, eventualmente, tal, mas não precisa. No caso argentino, realmente eu não saberia me responder. Quer dizer, eu sei que a Argentina está passando por sérias crises energéticas, não sei dizer se há ainda um potencial remanescente direto na Argentina, é ignorância minha, não sei. Eu sei que a Argentina depende de gás natural, está também muito complicada a situação, o que nos remete à questão de segurança energética. Quer dizer, cada vez mais os países, um pouco contradizendo o que era o futuro do mundo dos anos 70, 80, eles estão tentando ser autossuficientes em energia. Então, de fato, a Argentina talvez justifique cada vez mais ela se tornar nuclear, porque ela não tem talvez outra fonte e ela não quer depender de gás da Bolívia, já que a Bolívia, em várias situações, se manifestou um parceiro não confiável. Então, eu entendo que talvez a Argentina enverede por esse caminho. O Brasil, ele tem seu caminho próprio para enveredar, porque ele ainda tem uma tal abundância de recursos energéticos que a segurança energética brasileira pode se dar de maneira diferente que a Argentina. Tá? Mas é isso que eu poderia falar, quer dizer, eu acho que o nuclear na Argentina deve ter um papel muito diferente que o nuclear precise ter no Brasil. Meu nome é Fulano, e eu queria até reforçar o argumento dele ali do tsunami lá, do eixo da Terra, que é um dado que eu também me pergunto, que influência tem a erupção solar no andamento das coisas. Os registros sobre comportamento na Terra, parece que já tivemos um pequeno glacial aí nos anos 700, 1700, coisas desse tipo assim. Os modelos me parecem muito frágeis. Mesmo essa história de mudança de temperatura baseada no CO2, por exemplo, veio uma pessoa aqui falando da influência da temperatura no mar, nas correntes. E eu me perguntei, uma superfície de 75% da Terra, que deveria se chamar água, é água, e de que forma o contrário acontece? De que forma é que essa superfície imensa influencia na Terra? Não que a Terra influencia no mar, mas parece que existe uma capacidade de absorção lá terrível. Com o aumento de temperatura, parece que acontece que nem a cana. Em presença de temperatura e de CO2 intenso, a biomassa cresce muito. Então, até nisso, eu não sei. Agora, um outro fator muito importante que eu vejo eu acho que a técnica nunca melhorou assim, o mundo, propriamente dito. Assim. Me parece que, por exemplo, as guerras custam mais caro que nunca. Nunca se custou tão caro guerrear. Né? As técnicas não vieram propriamente para melhorar sempre, embora se admita que melhoraram. Mas, com certeza, se gasta... Parece que mal empregado, ou seja, o fator político influi muito. Em termos de economia, por exemplo, a China jamais deveria ser um exportador. Como é que pode ser exportador com eficiência de 30%? Como é que pode uma barbaridade dessa andando de locomotiva? Como é que é? Isso, com certeza, tem um fator político terrível. A avaliação da China é como consumidor, não como exportador. A China é um grande potencial de consumo, e, no entanto, ele é um exportador. Então, o mundo está de ponta cabeça em termos de economia também, entendeu? Então, me custa acreditar nos modelos e, ainda que eu não entendi muito bem como é que a média, apesar da temperatura, eu me distraí um pouquinho, não percebi a sua explicação, mas como que a mudança, se deve fazer alguma coisa, eu não entendi muito bem a sua explicação, eu confesso, acho que até me distraí um pouco. Mas me parece que o fator político, em termos de economia, o mundo, ele falou em falta de contato, burocracia, controle, é gasto de energia violento, né? Então me parece que o fator político também precisa ser considerado no rumo, principalmente na questão do consumo, né? E na geração também, porque eles influem nisso também. Então é isso que eu gostaria de comentar a respeito do... Deixa eu comentar rapidamente. De fato, as incertezas ligadas aos modelos climáticos ainda são muito grandes. É um fato, na verdade, mencionando rapidamente o IPCC, teve o IPCC número 1, que foi relatório de 88, 91, depois 95, 88, 95, 2001, 2007. A cada novo relatório do IPCC, os modelos melhoram muito. E cada vez mais você explica melhor como é que a nuvem interage com a terra, com a água. Cada vez você entende melhor. Por isso que no relatório de 2001 não se entendia por que a concentração de gás na atmosfera estava aumentando e a temperatura da terra não estava aumentando na mesma proporção. Foi só no relatório de 2007 que se entendeu melhor o papel dos aerossóis. Se entendia que os aerossóis tinham um efeito de albedo e ajudavam a esfriar a Terra. Então, por isso você teve, durante algum momento, o mundo queimando carvão e óleo combustível, óleo diesel, com alto teor de enxofre, então você tinha alguma coisa de silicone.
Ou eu esbarrei em alguma coisa aqui, desligou, talvez? Foi censurado. Alô? Tá saindo? Ah, agora tá. Então foi só recentemente que você entendeu melhor como modelar os aerossóis. Então as incertezas realmente são muito grandes. Não se entende exatamente bem qual é o papel das manchas solares, então há muita incerteza sim. Mas há uma certeza muito grande que é trivial. Você faz a experiência em laboratório. O CO2, o metano N2O, ele consegue absorver radiação infravermelha, quer dizer, a absorção de radiação infravermelha faz ele mudar de nível quântico, então você entende muito bem. Quando o Arrhenius, há 100 e poucos 20 anos atrás, fez a conta, é porque é muito fácil você entender que alguns gases conseguem absorver radiação infravermelha. Então, que é inequívoco que CO2 na atmosfera aumenta a temperatura, isso é coisa trivial. O que não é trivial é você alocar responsabilidades entre as partes. Quanto que desse aumento da temperatura é devido a isso, aquilo. Mas que mais CO2 na atmosfera esquenta a Terra, esquenta. Agora, se a Terra já tem um período glacial há 300 anos atrás e vai vir a ter outro daqui a 100 anos, pode acontecer. Aí, normalmente, a resposta que eu comentei, para a pergunta foi feita aqui. Quer dizer, na verdade, o gás de efeito estufa vai fazer com que a Terra seja sempre mais quente do que se ele não existisse. O que não quer dizer que lá na frente a Terra não possa voltar a se esfriar. A novidade da mudança climática, ou do homem na história, é que nunca a Terra sofreu uma variação tão brusca de temperatura num intervalo de tempo tão curto, a ponto de não dar para a gente se adaptar a ela. Se você planta café hoje e ano que vem está 5 graus mais quente, acabou a plantação de café. Se ficar 5 graus mais quente daqui 300 anos, com o passar do tempo, o café vai aprender a lugar mais quente. Quer dizer, um bicho que cresce em lugar mais quente, ele tem a penugem mais fina. Mas se você colocar um cão husky no meio da África, ele morre em uma semana. Então a questão da mudança climática, que está ocorrendo agora, é a velocidade da mudança que o homem está proporcionando, mas não que o mundo não tenha passado por ciclos desse tipo e talvez venha a passar outros lá na frente. Então, se a gente esquecer, quer dizer, que o mundo não precisa ser para os seres humanos, não há nada errado com o mundo ficar mais quente. Talvez seja um mundo de baratas, escorpiões, outros bichinhos simpáticos e talvez um mundo sem homem. Agora, se a gente quer um mundo com homem, um mundo com a economia funcionando minimamente parecido com o que a gente tem hoje, então alguma coisa teria que ser feita. O teu outro comentário, que é uma coisa muito mais geral, a questão da China, etc, etc, quer dizer, de fato, quer dizer, o mundo está um pouco virado de cabeça para baixo. Mas, quer dizer, o mundo, e nem acho que deve ser assim, o mundo, a vida das pessoas não é uma coisa puramente racional. Se a gente fosse racional, uma série de coisas da vida a gente não faria e a gente faz. No caso da China, só para dar um exemplo, por que a China é uma grande exportadora? Porque ela tem um câmbio absolutamente administrável. Se você tivesse a verdadeira relação cambial yuan-dólar, você não teria a China como grande exportadora. Só para um parênteses curioso, há muitos anos atrás, eu passei 3 meses na China, há muito tempo atrás, em 1988. E eu estava andando com um professor chinês pelas ruas da China e tal. Na época eu estudava nos Estados Unidos, e esse professor chinês estava querendo enviar um filho dele para estudar nos Estados Unidos. E ele conversou, Roberto, não desse jeito que ele falava inglês, meio ruimzinho, ele falou, Roberto, eu queria mandar meu filho para estudar nos Estados Unidos e tal, você acha que com $1.000 dá? Bom, na época eu era bolsista do CNPq, ganhava uma bolsa de doutorado de $1.260 por mês. Aí eu pensei, bom, eu acho que $1.000 dá, se eu vivo com 1.260 tal, deve dar. Aí a conversa continuou, não, claro que dá tal. Aí depois que eu entendi que ele tinha guardado $1.000 e ele queria mandar o filho dele por 5 anos para os Estados Unidos com os $1.000 que ele guardou. Por quê? Porque na época ele ganhava por mês, convertendo em moeda, em dólar, $40 por mês. Então se ele ganhava $40 por mês e guardou $1.000, ele tinha 2 anos de salário dele guardado. Era bem razoável que o filho dele vivesse com 2 anos de salário em 4 anos. Então, falando, por que isso? Porque a China tem um câmbio absolutamente artificial. Não é verdade que o padrão de vida dele na China em 88 era de alguém que ganhasse R$80 por mês. Era um padrão de alguém que ganhasse talvez R$3.000 por mês, ou R$4.000. Então, tentando responder você, quer dizer, a China é o que é porque ela tem um câmbio que é o que é.
Professor Roberto, primeiro parabéns pela sua, mais uma vez, brilhante palestra. Eu queria até dizer, enquanto CPFL, já que o jornalista aí comentou, a gente ficou muito alegre, porque ó, nossas hidráulicas estão no sul, segundo o seu cenário, não vai chover mais. Estamos investindo em eólica no Nordeste, que também, segundo o seu cenário, não vai ventar mais. E talvez você não saiba que a CPFL conduz o maior programa no Brasil de investimento em geração de energia por biomassa. Nós temos quase R$1 bilhão em investimentos, o primeiro projeto entra em operação daqui a pouco, que também, segundo o seu cenário, é da que vai ficar, usando suas palavras, até mais gordinha, mais açúcar e, consequentemente, mais energia, mais bagaço. Então, acho que a conclusão aqui para nós é que quem acreditar nisso, compre ações da CPFL. Né? Mas eu não estou aqui para fazer o comercial, é só uma brincadeira. O que eu queria, Roberto, era aproveitar aqui o teu conhecimento e sair um pouco dos cenários daqui a 35 anos, que eu acho que é muito importante a gente estudar e cenarizar a longo prazo, mas perguntar assim, pela tua experiência, quando a gente olha o que ocorreu nos últimos 4, 8 anos no setor elétrico brasileiro, eu vou falar do setor elétrico, a gente, embora privilegiado pela natureza, por ser um setor, como você colocou, de base renovável, a gente conseguiu a proeza de expandir aí cerca de 17 mil megawatts, e desses 17, 10 mil megawatts foram usina a óleo diesel, né? Estou excluindo aí o o Belo Monte recente, até porque ainda nem começou a obra, né? Vamos apostar que vai começar e vai terminar, é o que todo brasileiro deseja. Mas o fato é que a gente não conseguiu manter uma expansão condizente com a riqueza que a natureza nos deu. Por outro lado, já abandonamos projetos de fazer usinas com grandes reservatórios. O próprio Maurício Tomalskin, que é uma pessoa que você conhece, que a gente tem todo mundo maior respeito, tem fortes ligações com a questão ambiental, sabe disso, e aqui na CPFL, mesmo ele disse aqui no Café Filosófico que, entre aspas, quase tinha desistido de usinas com grandes reservatórios devido às questões ambientais. Aí, posto esse cenário aí, eu pergunto a você, saindo dos 35 anos, no fim do ano tem eleição, que recomendações você daria de política energética, de mudanças institucionais, para que as coisas que todo mundo acredita que deveriam acontecer, de fato aconteçam, como energia renovável, eficiência energética, enfim, aquelas coisas todas que nós há mais de 20 anos discutimos, sabemos que temos que investir nisso, de fato aconteça. O que é que está faltando para isso acontecer? Que recomendação você daria aí a um dos 3 possíveis novos presidentes aí do Brasil, Serra, a Dilma ou a Marina, não sei. Uma pergunta fácil para terminar. Eu teria bastante dificuldade em responder isso. A minha pequena experiência com governos é que, infelizmente, muitas vezes, no Brasil, principalmente, você abusa de indicações políticas para posições de governo que deveriam ser posições técnicas. Eu acho que parte da dificuldade, quer dizer, não, você mesmo comentou, quer dizer, não falta conhecimento técnico no Brasil. A gente sabe como fazer, se quisesse, para que eficiência energética ocorresse. A gente sabe como fazer as coisas, mas a gente não consegue fazer que elas aconteçam. E eu entendo que parte disso é porque a gente não tem as pessoas certas nos lugares certos. Imagino que ministérios mais técnicos, e mais importante do que isso, quer dizer, isso é uma coisa que a gente fala há muito tempo já, essa clara confusão que se tem no Brasil entre governo e Estado. O Brasil, ele trata o Estado como se fosse governo, o que faz com que a cada novo governo você mude tudo e você tenha uma completa descontinuidade nas coisas. Países como os Estados Unidos, países da Europa, você tem uma agência reguladora, você tem um departamento, exceto que tem quadros técnicos que muitas vezes fazem pareceres técnicos contra o governo. Recentemente, quando o governo americano discutiu a questão de meta de redução de emissão para os Estados Unidos, o IPA americano fez um arrazoado e falou, olha, aqui está errado, isso aqui... Então, eu sinto no Brasil um pouco essa dificuldade de você ter quadros técnicos que se possam manifestar tecnicamente e que deem continuidade a trabalhos que a cada governo são quebrados. De novo, tenho uma grande amizade pelo Paulo César, trabalhamos juntos no Procel no começo dos anos 90, e quando aquelas pessoas foram para o Procel, elas tiveram que como que reconstruir o Procel, porque o Procel tinha sido destruído. E aí depois de 94, 95, foi destruído de novo e se constrói. Então, parte do problema do Brasil é essa falta de continuidade. Então, o que eu recomendaria, mas talvez seja uma recomendação que não tenha solução no curto prazo,
é que se comece a consolidar instituições brasileiras com quadros técnicos e não com indicações políticas, e que essas instituições tenham vida própria e tenham, de fato, um plano de Brasil e não um plano de governo de Brasil. Eu acho. Terminamos, né? O professor terminou muito bem. Lembramos que a próxima terça-feira, dia 25 de maio, nós teremos David Zilberstein com o tema Horizonte de Investimento e o Ambiente de Negócios. Lembramos também que sexta-feira, agora, temos o tema de André Martins sobre o futuro do corpo, sempre dentro desse plano de Brasil 2014. Então, gostaríamos de agradecer especialmente nosso convidado de hoje e todos vocês presentes que venham nas outras vezes, e agradecê-lo pela sua generosidade e clareza na exposição. Muito obrigado a todos. Gostaríamos de mais um aplauso para o nosso palestrante.